Oi, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos, mas antes eu irei dar uma dica de estudos para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado, silencioso. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e o seu caderno. Hoje nós iremos falar sobre as regências brasileiras. O período regencial ele é conhecido como o período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Ele estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como o golpe da maioridade, que garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. O período regencial ele resultou diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado, época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. O primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do trono brasileiro em abril de 1831. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, o sucessor naturalmente era seu filho, Pedro de Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil possuía apenas 5 anos e, por lei, não poderia ser coroado imperador do Brasil, até que completasse a maioridade, que só seria alcançada quando obtivesse 18 anos. Assim, a saída legal e existente e que constava na Constituição de 1824 era de fazer um período de transição em que o país seria governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos, mas seu fim foi antecipado para 1840 por meio de um golpe parlamentar. As fases do período regencial, O período regencial teve uma duração razoável, de 9 anos. De toda forma, ao longo desse período, o Brasil possuiu 4 regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marco divisório do período regencial. Os 4 períodos foram a regência trina provisória, a regência trina permanente, a Regina Una de Feijó e a regência Una de Araújo de Lima. O primeiro governo que sucedeu a queda do imperador Dom Pedro I, o período regencial iniciou-se com a formação de 2 governos trinos. O primeiro deles foi conhecido como regência trina provisória, onde o calor das transformações políticas deu margem para a formação provisória de um novo governo. Os moderadores logo assumiram o poder com o intuito de frear as agitações políticas da época. Inicialmente, o governo de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva reintegraram o chamado Ministério dos Brasileiros e anistiou os presos políticos. A Câmara dos Deputados tiveram seus poderes ampliados, tendo o direito de interferir nas ações do governo regencial. Atuando por breves 2 meses, a Regina Trina Provisória deu condições para que um novo governo fosse escolhido, e em 17 de junho de 1831, a Assembleia promoveu um processo de escolha chamado Regência Trina Permanente, que governou entre os anos de 1831 a 1835. A Regência Trina Permanente, nesse governo, agora formado por Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, organizou-se um gabinete ministerial conservador. Essa medida visava conter os movimentos populares que pressionaram o governo de Dom Pedro I. O Ministério da Justiça foi delegado ao padre Diogo Antônio Feijó, que se incumbiu da tarefa de retaliar quaisquer revoltas que ameaçassem a ordem nacional ou não reconhecessem os poderes da nova administração. Para tal, Feijó instituiu-se a Guarda Nacional, uma espécie de milícia que seria controlada por representantes das elites locais. Muitos chefes de tais milícias eram fazendeiros que compravam junto ao governo o título de coronel.
É nesse momento que observamos a ascensão dos poderes políticos regionais dos latifundiários brasileiros. Essa concessão de poder, ao mesmo tempo em que fazia dos coronéis representantes do Estado, também se transformava em instrumento para que as elites locais assegurassem seus interesses particulares. Atendendo às medidas previstas no ato adicional de 1824, foram feitas eleições para que um novo governo chegasse ao poder, superando a concorrência liberal. Diogo Antônio Feijó tornou-se regente com um total de 2.826 votos. O baixo número de eleitores refletia a exclusão política e a falta de representatividade das instituições políticas à época. Mesmo tendo alcançado a maioria dos votos, o governo de Feijó foi obrigado a resistir a diversas manifestações oposicionistas, até mesmo os liberais moderados, aliados naturais de Feijó. Acusavam o governo de tolerante e indeciso. Além disso, os problemas de saúde de Feijó colocavam em xeque a estabilidade governamental. Nesse mesmo período, o interesse em se desenvolver uma estrutura fundiária cafeeira intensificou a participação das elites nos quadros políticos. A política no período regencial. O período regencial ele ficou marcado pela intensa movimentação política que acontecia no país. O debate político, nesse período, foi bastante acalorado e girava em torno de 3 grupos políticos, que gradativamente se transformaram nos 2 partidos políticos do Segundo Reinado. No caso do período regencial, os principais grupos políticos eram os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores, onde os moderados, em geral, eram monarquistas que defendiam a limitação do poder do imperador, defendiam a monarquia constitucional no país e tinham o padre Feijó, o seu maior representante. Já os exaltados eram defensores abertos do federalismo, isto é, de ampliar a autonomia das províncias brasileiras. Alguns dos exaltados eram defensores da República e o nome mais influente desse grupo foi Cipriano Barata. E os restauradores eram defensores do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro e tinham os irmãos Andrada, que era José Bonifácio era um deles, seus maiores expoentes. Ok, galera? Nossa aula foi até aqui, mas se vocês quiserem rever nossas aulas, é só acessar www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça de acessar nossa agenda eletrônica. Lá todo dia é postada a atividade diária de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.